Aleluia, Senhor. Hoje nós iremos para uma palavra muito forte. E meu esposo, ele saiu cedo. Ele falou que ia lá em Bertioga. Eu levantei e aí eu fui lá na área. Pode se sentar. E Deus ele trouxe essa mensagem no meu coração. E assim que eu entrei, eu abri o meu celular e meu esposo tinha colocado essa mesma mensagem no grupo. E aí eu falei assim para ele: Deus falou comigo essa mensagem. Ele falou assim: então Deus tem algo a falar. E hoje essa palavra é sobre Daniel. E essa palavra que eu vou ser breve, eu vou ministrar a própria palavra. E se no decorrer da mensagem Deus me der algo, eu passarei para os irmãos. E o tema dessa mensagem é que Deus ele pode mudar decretos, mudar situações por causa da nossa obediência. Aleluia. E a palavra é Daniel capítulo 6. Eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia para nós lermos juntos. Deus pode mudar decretos, mudar situações por causa da nossa obediência. Aleluia, Deus. Então apareceu bem a Dário nomear 120 homens, vices-reis para governador de todo o seu reino. E acima dele 3 grandes líderes, um dos quais era Daniel. Os estrapas tinham que prestar contas e esses supervisores, a fim de que o rei não sofresse qualquer dano ou prejuízo. E aconteceu, o mesmo Daniel foi tão notável em seus colegas de liderança e entre todo o colegiado dos sátrapas por suas qualidades extraordinárias, que o imperador planejava nomeá-lo para a função de governador geral do seu reino. Mas assim que seus colegas de liderança, todos os sátrapas, tomando conhecimento dessa intenção do rei, muitos passaram a procurar motivos para acusar Daniel em sua administração e governo, mas nada de mal conseguiram encontrar. Não puderam achar falta alguma em Daniel e em seu proceder, porquanto ele era leal. Nele não havia qualquer desonestidade e desleixo ou erro algum. Então eles concluíram e murmuraram entre si: nunca encontraremos algum motivo forte o suficiente para denunciarmos esse Daniel, ao menos que seja algo relacionado ao seu Deus. Amém. Assim, aqueles supervisores e os sátrapas de comum acordo foram conversar com o rei dizendo: ó rei Dário, vive para sempre. Bajulador, né? Eis que todos nós, supervisores reais, prefeitos, sátrapas, conselheiros e governadores, concordamos em rogar ao rei que debaixa no edito ordenado que todo aquele que orar ou fizer petição a qualquer outro Deus ou a qualquer ser humano nos próximos 30 dias, executando a tua pessoa ou majestade, será tirado sumariamente na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, se está de acordo, emite um decreto, e assim o edital, a fim de que o mesmo nunca mais seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que uma vez selecionada não pode revogar jamais. Verso 9. Então, diante do parecer daqueles conselheiros, o rei Dário definiu e assinou o decreto. Assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi a casa para o seu quarto no andar de
cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali ele orou. Costumava fazer continuamente 3 vezes ao dia, ajoelhou-se e rogou a Deus graças diante de Deus. Então aqueles homens juntaram para investigar e descobriram Daniel orando, suplicando a ajuda de Deus. E o mais depressa foram falar com o rei acerca do cumprimento do decreto real. Argumentaram: tu não publicaste uma resolução real ordenando que nesses 30 dias toda pessoa manifestasse o período ou qualquer Deus, a qualquer ser humano, exento a ti, ó rei, fosse atirado sumariamente à cova dos leões? Ao que o rei replicou: assim, este acordo está em pleno vigor. De acordo com a lei dos médios e dos persas, não pode revogar. Então eles aproveitaram para fazer o seguinte comunicação ao rei: ora, pois Daniel, um daqueles exilados de Judá, não tem feito caso de ti, das tuas ordens, do decreto que assinaste. Muito ao contrário, faz as suas orações todos os dias, 3 vezes ao dia. E ao ouvir tal notícia, o rei ficou profundamente consternado. Resolveu salvar Daniel, esforçando-se até o pôr do sol, a fim de encontrar uma maneira para livrá-lo. Contudo, os homens foram em insistir: ó rei, lembra-te que, conforme a lei dos médios e dos persas, nenhuma determinação real, edito assinado pelo rei, pode ser alterado ou descumprido. E aqui no verso 17, em seguida, tamparam a cova com uma pedra, e o rei selou em seu anel, também com os anéis dos seus nobres, para que decisão sobre Daniel não pudesse ser modificada. Depois o rei dirigiu-se para seu palácio e passou a noite toda em jejum. Não permitiu que fosse trazido à sua presença qualquer instrumento de música, e o rei não conseguiu conciliar o sono durante toda aquela noite. E aqui nós vemos que Daniel, ele era um servo de Deus, era um homem fiel. E ali nós vemos que ele foi selecionado em meio àquelas autoridades para ser um governador. E ali nós vemos que existia alguns invejosos, e eles criaram situações para poder prejudicar Daniel. E nós sabemos que Daniel, ele era um homem não reto com os homens, mas ele era reto com o Senhor. E essa fidelidade a Deus, ela chamou a atenção daquele rei que comandava a vida dele. E aqui nós aprendemos que se nós formos fiel ao Senhor, se nós temos essa fidelidade dentro do nosso coração, não importa a situação a qual nós nos encontramos, não importa os levantes, não importa as provações, Deus, ele vai fazer com que as pessoas vejam Deus em nós. Assim como esse rei, ele foi obrigado, assim, pelo fazer um decreto, sabendo que Daniel, ele estava sendo injustiçado. Esse rei, ele olhou para Daniel e viu que ele não merecia. Aqui nós vemos que eles falaram: rei, se Daniel não se prostrar diante de outros deuses, nós com o Senhor decretamos um decreto, fazemos um decreto, e nós vamos jogar ele dentro da cova dos leões. E ali eles foram caçar motivos, porque nós cristãos, o que as pessoas caçam em nós é motivos. As pessoas olham para nós e querem caçar nossos defeitos. Fala: o crente está ali e fica caçando um defeito para tentar nos acusar. Foi o que aconteceu com Daniel. E Daniel, ele não precisava provar para ninguém, ele precisava obedecer a Deus pelas suas atitudes, pelo seu comportamento. Todos viam, ninguém achou nada contra a vida de Daniel. Que nós vamos aprender com esse homem. E aqui nós vemos que no verso 16, o rei ordenou a eles, prenderam Daniel e jogaram na cova dos leões. O rei, contudo, encorajou Daniel. Para você ver, o rei que tinha assinado o decreto encorajou a Daniel. O rei, contudo, encorajou Daniel, dizendo: que
a quem serves, todos os dias haverá de te livrar. Deus, ele já estava, pelo testemunho de Daniel, Deus já estava trabalhando no coração do rei. E em seguida tamparam a cova com uma pedra, e o rei selou em seu anel o selo, também com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não pudesse ser modificada, porque ele era um rei conhecido, respeitado, e seria vergonhoso as pessoas, aquela província, ver que aquele rei estava voltando para trás e se rendendo ao Deus daquele servo. Depois o rei dirigiu-se para seu palácio e passou a noite toda fazendo o quê? Jejum. Olha que lindo como que eu e você podemos influenciar a vida das pessoas. Como eu e você, sendo servos obedientes a Deus, nós podemos influenciar as pessoas a conhecer esse Deus poderoso que nós servimos. Nós temos que ser verdadeiro com o Senhor, porque Deus, ele honra cada um de nós, e ele não só vai fazer com que essa chama, esse poder que ele colocou em nós não vai ficar só em nós, mas vai atingir a nossa casa, vai atingir a nossa família, vai atingir nossos patrões, seja quem for. Esse poder que Deus colocou sobre nós, ele pode mudar outras vidas, pode mudar situações, pode mudar corações. Não importa que Deus, ele mudou, Deus, ele começou a mudar o coração de um rei. Aleluia. Respeitado, adorador de outros deuses. A palavra fala que ele dirigiu-se para o seu palácio, passou a noite toda em jejum. Será com quem ele aprendeu a jejuar? E não permitiu que fosse trazido à sua presença qualquer instrumento de música. E o rei não conseguiu cochilar do sono durante a noite toda, jejuando e orando pela vida de Daniel. Isso aqui é ser servo verdadeiro. É não se prostrar. É não negociar os seus princípios. É não trocar o que é verdadeiro pelo engano. Porque Daniel, ele não se corrompeu. Daniel, ele não negociou. Simplesmente ele falou assim: me dá um tempo para me orar. E ele foi. E ali, para aquelas autoridades que estavam caçando motivo para incriminar Daniel, eles acharam a chave certa. Você vê. Acharam a chave certa, que não mudaria somente o cativeiro de Daniel, como mudaria o coração do rei e trazia prejuízo para eles mesmos. Oração. Quem justifica eu e você é Deus. Quem justifica a igreja do Senhor é Ele. Daniel, ele não foi chorar e questionar: rei, mas é o seu servo bom. A palavra aqui não fala que Daniel chegou chorando, pedindo para o rei misericórdia, falando para ele: rei, o Senhor sabe que eu sou um servo fiel, que eu te sirvo com fidelidade, que eu obedeço às tuas ordens. Não. O próprio rei via todos os dias o exemplo dele. Aleluia. Sabe o que nós precisamos? É as pessoas olhar para nós e falar assim: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali tem Deus sobre a vida dele. É isso que nós precisamos. A palavra fala que o rei, ele não dormiu a noite toda, ficou em silêncio, reservado, orando e jejuando, para que o Deus de Daniel, que ele nem conhecia, salvasse ele. E aqui no verso 19, olha aí na sua Bíblia. Logo ao raiar o dia, o rei levantou e correu em direção à cova dos leões. Quando ia se aproximando da entrada da cova, chamou o nome de Daniel com grande sofrimento e tristeza: Daniel, servo do Deus vivo,
Daniel que respondeu: ó, caro rei, vive para sempre. Eis que o meu Deus enviou seu anjo e os leões para que não me ferissem, pois o Senhor Deus considerou-me inocente aos seus olhos, e de algum modo, porque jamais cometi qualquer fraude ou delito contra o Senhor ou majestade. Glória. Amém. Daniel, ele falou assim: Deus considerou-me inocente, e aos seus olhos, de igual modo, porque jamais cometi qualquer fraude ou delito contra o Senhor. Aqui ele estava falando do Senhor de baixo, que ele era servo, e do Senhor de cima. Deus, ele justificou Daniel, porque Daniel não tinha motivo nenhum. O rei sabia que Daniel não tinha feito nada de errado, por isso que ele foi honrado. Você quer ser honrado por Deus? Seja obediente. Você quer ser honrado por Deus? Obedeça a palavra dele. Pode vir os decretos que forem, não negocie seus princípios, porque nós estamos vivendo em um tempo que as pessoas estão negociando o que elas têm de melhor, que Deus deu, poucas coisas. Negociam seus princípios, a sua salvação, por coisas inúteis. Mas aqueles que honram a Deus, independente da situação que esteja, Deus, ele vai honrar, e todos vão ver. Aleluia. E vão reconhecer o Deus que você serve. Aqui no 23, e diante do que acontecera, o coração de quem? Do rei muito se alegrou. E em seguida o rei ordenou que tirassem da cova e testemunharam do que havia, que nenhum arranhão ou qualquer outro ferimento em todo o corpo de Daniel, pois ele havia confiado continuamente em Deus. O rei, ele chegou ali diante da cova, com medo, triste, achando que Daniel, ele não se encontrava vivo. E ele foi lá desesperado, ao raiar, quando amanheceu o dia, que ele falou assim: Daniel respondeu. E ali o coração do rei se alegrou, porque ele viu que o Deus que Daniel servia não era um Deus de pau, não era um Deus de madeira, muito menos um Deus de gesso. Era um Deus que estava honrando o seu filho pela fidelidade que ele tinha. Aleluia. E aqui nós vemos que quando aquele povo saiu alvoroçado, o rei ordenou que tirasse Daniel da cova e testemunharam do que havia, que nem um arranhão ou qualquer outro ferimento em todo o corpo de Daniel, pois havia confiado em quem? Em Deus. Glória. Esse leão aqui hoje, ele representa Satanás. Ele representa nossos problemas. Você sabe por que Daniel, ele não foi comido pelos leões? Porque Daniel não cheirava carne. A maioria das pessoas que são atingidas, o inimigo gosta de carne, da desobediência. Você sabe o que salvou Daniel? É porque ele priorizou a obediência. Nós temos uma carne que o inimigo está assim ao nosso redor, rugindo como um leão, procurando quem possa tragar. E se nós vivermos na nossa natureza carnal, na desobediência, nós seremos devorados. É melhor obedecer. Porque se nós obedecermos, valerá a pena cada caminhada. Valerá a pena cada dia que nós nos disponhamos a servir ao Senhor. Não negociar. Não trocar. Tem muita gente vendendo os dons por causa disso aqui. Tem muita gente caindo por causa da desobediência. Mas eu e você que não podemos errar. A palavra fala no 24. Leia aí na sua Bíblia. Extremamente por ordem expressa do rei, todos os homens que tinham acusado Daniel foram lançados aonde? Na cova.
dos leões, junto com suas esposas e filhos. E antes mesmo que pudesse chegar ao fundo da cova, os leões os atacaram e despedaçaram até os seus ossos. Glória. O rei ordenou: todos os acusadores de Daniel, lancem eles lá. Daniel com Deus estava fazendo o quê? Dormindo. E antes que o povo chegasse no chão, a palavra do Senhor declara que até seus ossos foram devorados. Olha o poder do nosso Deus na vida de quem é fiel. Aleluia. Porque aqueles que se levantam contra a minha vida e contra a sua vida, eles vão ter a recompensa. E não se preocupe, porque Deus trará cada um segundo as suas obras. A palavra fala que mais tarde, isso foi de manhã, os curiosos estavam lá. Agora nós temos a vitória. Nós destruímos Daniel, acabou para ele. Agora nós vamos reinar. Nós vamos ter a consideração do rei. Vamos tirar esse homem de canto. O que Deus decretou na minha e na tua vida, ninguém tira. Eu quero ver quem vai invalidar se você for fiel. Se eu e você for fiel. Glória. Porque isso aqui aconteceu pela obediência e fidelidade. E a palavra fala que mais tarde, aí no 25, olha só. O rei decretou algo para jogar Daniel na cova dos leões. Mais tarde, o mesmo rei fez outro quê? Decreto. Por causa da vida de quem? De Daniel. Mais tarde, o rei Dário escreveu aos homens de todos os povos, nações, línguas, culturas e de todas e de terras nos seguintes termos: paz e prosperidade. O que foi que o rei fez? Mais tarde o rei escreveu aos homens e todos os povos, nações, línguas e culturas e todas a terra nos seguintes termos: paz e prosperidade. No 26, eis que edito um decreto para que em todos os domínios do império todas as pessoas temam e reverenciam o Deus de quem? De Daniel. Aleluia. Aleluia. Olha que lindo. O rei decretou todos os domínios do império, todas as pessoas temam e reverenciam o Deus de Daniel. Você sabe o que eu e você podem influenciar? Amém. Não foi um bairrozinho pequeno não, gente. Foi províncias, onde aquele rei alcançava em poder e autoridade, onde ele cuidava. Ele decretou para todos. Para nações, línguas, cultura e toda a terra. Eis que edita um decreto para que todos os domínios, impérios, todas as pessoas temam e reverenciem ao Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo. Será que as pessoas têm visto o Deus vivo em nós? Será que as pessoas têm olhado para nós e falam assim: ali tem um Deus vivo? Eu trabalhei 11 anos na Riviera. Foi o meu primeiro trabalho onde Deus ele me deu a cura do meu braço, que eu sofri 10 anos, com a enfermidade, onde eu fui desenganada da medicina. Tive depressão. E Deus ele me colocou nesse trabalho. Eu, uma pessoa pobre, classe das mais baixas que pode acontecer, né, diante de quem é rico.
E Deus me colocou ali, passei muitas provas. Aonde eu trabalhava muitas das vezes chorando, sendo humilhada, caluniada. E eu estava ali em obediência a uma autoridade que era a minha patroa. Porque isso é bíblico. A gente tem que obedecer liderança. A gente tem que obedecer patrão. A gente tem que se ele falar, a gente não gostar, a gente tem que baixar nossa cabeça e dizer assim, Senhor. Porque José se tornou governador e respeitado por aquele homem pela obediência dele. De copeiro a rei. Nós não temos que ser obedientes a Deus, como já foi dito, só na igreja. Nós temos que levar a Deus, por mais que nós sejamos humilhados, rejeitados, nós temos que levar a Deus para todos os cantos. E nós estamos lá para levantar a bandeira de Deus, a bandeira do Evangelho. Nós estamos ali, Deus nos coloca em lugares, para quê? Para que através de nós vidas venham ser alcançadas. E eu lembro que fiquei ali esse tempo, às vezes eu entrava no banheiro chorando. E eu estava ali suportando. Passou-se o tempo. A mesma mulher, Deus, na pandemia, fechou as portas. E eu falei assim, Deus, eu não vou tomar essa vacina, Senhor. Porque eu não vou me curvar. Não tomei a vacina. E a minha patroa mandava meu salário todo mês, sem eu trabalhar. E Deus, ele foi me honrando. Ao ponto da enfermidade chegar dentro da casa dela. Chamar médicos para pagar caro. E eu ali na minha humildade para servir Deus e para servir ela. E um dia ela deu problema no joelho. Estava desgastado. E a doutora chegou toda bonitona dentro de casa. Bom dia, eu falei bom dia, continuei meu serviço, lavando louça. Porque nós não precisamos ser vistos pelos homens e reconhecidos. Nós temos que ser reconhecidos no céu. Aleluia. Onde Deus, ele olha para mim e para você e se agrada. Dê o seu melhor. A gente só dá o que tem. E ali aquela mulher ia, puxava a perna, não sei o que, para lá e para cá. E aí teve um dia que eu cheguei, ela chegou até em mim assim, bateu a mão assim no meu ombro e falou assim, eu não aguento mais, é muita dor. Chorando. E o Senhor falou assim, ora. Falei assim, eu posso orar pela senhora? Ela falou, por favor. Peguei o azeite, ungi as minhas mãos, coloquei sobre o joelho dela. Orei, falei assim, Deus, aqui está a tua filha. Eu não apresentei. Aqui está a tua filha, Senhor. A qual o Senhor escolheu, a qual o Senhor sabe o que ela está passando. Se for a tua vontade, desce o teu poder agora, Deus, do alto da cabeça, a planta dos pés e cura ela. Quando eu orei, o poder de Deus desceu sobre ela, está lá minha patroa. Sobe, desce, sobe. Curada, sem pagar um centavo. Aí eu pensei, meu Deus, como pode ser médico? Eu poderia ser médico, eu poderia ter ganhado muito dinheiro. Mas o que é de Deus não é comprado, é de graça. E ali, ela saiu chorando. Quando eu olho para a sacada, está minha patroa com as mãos para o céu, agradecendo. Ela já veio aqui umas 3 vezes, né? E ela ficou tão animada com a cura dela, que ela fez da casa dela um altar para Deus. Ela tem um cachorrinho que chama Chico. Tu conheceu o Chico? Cego, bichinho com problema nos rins. E o Chico velhinho assim, ela falou assim, Claudete, tu pode orar pelo Chico também?
para Jesus curar o Chico. Aí eu falei, você ora. Pode orar, a senhora. Ela falou, é só colocar o azeite na mão, né? Falei, é. Hoje, ela é uma mulher que a primeira coisa que ela faz, eu tenho fotos. Primeira coisa que ela faz, ela acorda às 5 da manhã. Ela comprou uma Bíblia desse tamanho da Torá. Ela liga o fundo musical, se separa para Deus das 5 até as 9 da manhã. Quando é 9 horas, ela abre o Instagram dela, ela cuida de grupos de mulheres ministrando a palavra. Isso sabe o que é? É obediência a Deus. Deus, Ele honra você. Não importa se... E ela era muito católica mesmo. Mas Deus, Ele fez a obra sobre a vida daquela mulher através da minha vida, da minha simplicidade, da minha obediência a Deus. Se eu tivesse trocado os meus princípios pelo momento de angústia, pelo momento de calúnia, pelo momento que achar que eu não merecia aquilo, talvez eu não tinha alcançado a vida dela, e a transformação dela e a libertação dela. E é só um dos pequenos testemunhos que eu tenho. Aqui nós vemos que esse homem, Daniel, através do exemplo dele, das atitudes dele, Deus mudou o coração de um rei. A palavra fala aqui no verso 27, ou no verso 26 que eu vou voltar. Eis que edita um decreto para que em todos os domínios do império, todas as pessoas temam e reverenciem ao Deus de Daniel, porque Ele é Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reino não será jamais destruído. O rei falou, o reino do Deus de Daniel jamais será destruído, e o seu domínio nunca tem fim. Olha só, um rei que era adorador de outros deuses, através de um servo dentro da casa dele, ele falou com essas palavras: a partir de hoje, ninguém pelas redondezas adorará outro Deus, a não ser o Deus desse homem aqui. Deus, olha aí no 27, Deus livra e faz o quê? Salva. Só Ele realiza sinais miraculosos e maravilhas no céu e em toda a terra. Foi Deus quem livrou Daniel do poder dos leões selvagens. E assim Daniel fez o quê? Prosperou grandemente durante o império de Dário e mais tarde também no reinado de Ciro e de Persa. Aleluia. É só isso que eu quero deixar. Eu não vou pregar. A palavra pregou. Pregou ou não pregou? A palavra própria pregou. E é essa mensagem que eu quero trazer para você. Deus, Ele pode mudar decretos, situações, por causa da sua obediência. Aleluia. Se você for fiel a Deus, se você lutar todos os dias para ser fiel a Deus, para não negociar seus princípios, Deus, Ele vai mudar muitas coisas, não só na sua vida, mas na sua casa, em todas as suas famílias. Deus, Ele vai fazer com que as pessoas vejam o Deus que você serve. As pessoas precisam ver. As pessoas precisam ver o Deus que você serve. Eu me afastei do evangelho. A minha irmã Thalie me conhece. Fui para o mundo depravado. E na minha cidade, Deus Ele me tirou da minha cidade, me trouxe para Bechara para fazer obras. Talvez ninguém conheça meu nome, nunca ouviu falar de mim, porque eu faço é para Deus, eu não faço para ninguém, para ser reconhecida, nem gosto de estar em cartaz. Esse dia uma mulher me chamou para pregar, me mande sua foto para eu colocar nos cartazes. Eu falei assim, eu não quero. Eu quero que Deus olhe para mim, que eu prego no mundo espiritual.
Aleluia. E eu saí da minha cidade, afastada de Deus. Deus me trouxe para aqui para mudar algo sobre a minha vida. As pessoas que me viam lá acharam que eu ia morrer, que não tinha mais jeito, que estava tudo acabado. Deus, ele falou no meu coração: quando eu te levar para lá, eles vão ver eu na tua vida. Então levou meu marido. Cheguei num bairro lá, onde Deus operou vários milagres. Nós pregamos o evangelho para um ateu que estava em cima de uma cama com derrame. Só mexia o olho nas fraldas. Muitos que diziam que tinha Deus, chegaram lá, ele não viu Deus. Quando eu cheguei lá, que eu falei da mulher do fluxo de sangue, que ela sofreu 12 anos gastando tudo que tinha, e ela foi até alguém que poderia mudar a história dela, ele saiu uma lágrima assim, e Deus me mostrou como 2 anjos desceu na ponta da cama. E Jesus, ele já chegou curando na casa. A mulher dele estava enferma, meu esposo orou. Nós entramos no quarto, os 2 anjos chegou, trouxe a cura e a libertação. Poucos dias o homem estava andando forte e transformado. Glória. O poder de Deus foi manifestado através da minha vida naquele lugar. E todo mundo assustado. Era mensagens e mensagens. Você pode vir aqui na minha casa. Vocês podem vir aqui na minha casa. Vocês podem vir orar aqui na minha casa. Pessoas de igrejas, você pode vir aqui na minha casa. Porque eles viram Deus em nossas vidas. Sabe por que Deus mudou você? Porque vai ser através de você que outras pessoas vão ser alcançadas. Aleluia. Daniel, ele honrou a Deus. Daniel, se nós vamos ler a história dele atrás, mais um pouco atrás, Daniel, ele decidiu no seu coração não se contaminar. E ele foi até as últimas para convencer o rei a não sentar naquela mesa para comer comidas contaminadas. E se nós formos ler, quando Daniel ele acabou o propósito, a palavra do Senhor fala que desceu em Daniel sabedoria. Daniel, ele estava mais forte, inteligente, o poder de Deus desceu sobre a vida de Daniel. Nós podemos ir ao extremo, mas nós não podemos negociar aquilo que está dentro de nós. Aleluia. Aqueles 3 amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, que por não se curvar diante da estátua, fizeram um decreto: joga os 3 na fornalha 7 vezes e quente. Eles voltaram para trás. Nós estamos voltando para trás por pouca coisa. Nós estamos deixando Deus por pouca coisa. Nós estamos negando o nome de Deus por pouca coisa. Qualquer situaçãozinha que vem, nós estamos querendo deixar Deus e culpar Deus. Você sabe o que é conhecer Deus verdadeiramente? É isso aqui, ó. É mesmo que nós vamos para um aparelho, é mesmo que nós sejamos diagnosticados com uma doença que o médico diz não tem jeito, o que vai ser decretado sobre as nossas vidas é o que Deus falar. Aleluia. Porque a última palavra sobre as nossas vidas vem dele. A glória. Enquanto aqueles homens estavam ali no fogo, as pessoas estavam de fora olhando. Entra Jesus, o 4º homem. E a palavra fala que começaram a passear, nem um fio do seu cabelo cheirou a fumaça. Glória. Esse é Deus que nós precisamos conhecer verdadeiramente. Quando o rei assustou, mas eram 3, porque só tem 4. O povo tudo assustado, porque não importa onde nos joga, Jesus entra. Aleluia. Jesus entra para nos defender. Jesus entra para fazer milagres. Jesus entra para fazer a situação mudar. Mas nós não saímos com nossas mãos vazias. Glória a Deus. A palavra fala que quando aqueles
que tiraram aqueles 3 homens, porque é assim que as pessoas veem nós, né? Vê nós na situação e elas se assustam depois que acontecem as coisas. A palavra fala que aquele fogo era tão quente que na hora que as pessoas que foram, antes mesmo das pessoas chegarem no fogo, elas foram torradas. Esse é o poder do seu Deus. Seja fiel a Ele. Não importa se você é caluniado, se você é rejeitado, não importa o que as pessoas acham de você, porque as opiniões das pessoas não mudam nada a nosso respeito. De nós ouvir as opiniões das pessoas, muitas vezes nos prejudica. Ouça Deus. Ouça a voz do Senhor, aquele que está dentro de você. Amém? É essa palavra que eu quero deixar pregada pela própria Bíblia. Um testemunho forte para edificação da nossa fé, para nós pegar como exemplos e mudar nossa mentalidade de conhecer Deus a cada vez mais. Deus, Ele fala, muitos me conhecem só de falar e de ouvir, mas e o coração nunca conheceu Deus. A primeira atitude de alguém que não conhece Deus é quando se acha merecedor de tudo, é quando acha que só servir Deus tem que passar por momentos bons. Nunca que nós vamos chegar nesse ponto aqui, porque qualquer situação nós já murmuramos, por que Deus, por que isso, por que aquilo. Porque eu estou sendo fiel, eu oferto no dízimo, eu sou fiel na oferta, Deus, eu vou para os cultos todos os dias, eu estou fazendo tudo certo, por que Deus? Deus, eu estou fazendo tudo certo. Eu estou lutando todos os dias para fazer certo, para ser fiel. Eu não estou entendendo, Senhor. Mas eu sei que no final o Senhor vai me dar vitória. Aleluia. Tem coisas que acontecem agora que nós não entendemos, nós vamos entender lá na frente. Então não questione Deus. Procure cada vez mais conhecê-lo. Como é que nós conhecemos Deus? Joelho no chão. Intimidade e relacionamento. Glória. Como que você conhece alguém sem conversar? Como que você vai conhecer um amigo se você não conversar? Como que o amigo vai revelar para você segredos se você não sentar e conversar? Sente com ele. Sente com seu pai. E fala assim, Deus, eu quero conhecer o Senhor melhor. Aleluia. Porque eu não tenho conhecido o Senhor de verdade. E se você já conhece, seja fiel a Ele. Que erre, quem não pode errar é nós. Porque eu e você temos interesse no milagre. É eu e você que precisamos da bênção. E cada um faz sua parte. Cada um faz sua caminhada. Cada um quer seu objetivo e atingir a sua vitória. Então faça você, pare quem quiser parar. Eu e você que não podemos parar. Todos verão o nosso testemunho. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Aplauda Jesus por essa palavra. Que Deus continue fortalecendo você. Aleluia. Que Deus continue fortalecendo sua fé. Que Deus continue lhe capacitando para você vencer todas as batalhas. Amém? Seja obediente em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Se coloque de pé. Aleluia. É oração? Ora. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Nós estamos em 30 dias de propósito, aqui na igreja, das 7h30 às 8h. É um propósito que todos os anos nós fazemos. É um fechamento de ciclo, onde nós temos esse último mês para fechar, para entrarmos de joelho do dia 31 para o dia 1º, com os nossos joelhos na presença do Senhor. É um mês onde nós nos separamos em consagração e jejum, para rever o nosso ano. Onde nós falhamos, onde nós precisamos melhorar, agradecer a Deus pelas vitórias, não somente pelas vitórias, mas pelas lutas, ser grato a Deus, reconhecer os feitos dele, agradecer pelas tempestades que nós passamos, que o Senhor nos tirou, e tirar aquilo que não vai acrescentar nada no próximo ano. É um tempo de nós nos arrepender. Muitos estão preocupados com festas, com
a roupa que vai vestir. Nós não, nós estamos preocupados com a roupa de saco, de arrependimento, de misericórdia. Hoje eu recebi uma foto de uma irmã que o Senhor recolheu. E nós temos que estar preparados todos os dias, com as nossas vestes brancas, porque nós não sabemos o dia nem a hora que Jesus vai arrebatar a igreja, que o Espírito Santo vai levar a igreja do Senhor para se encontrar com o noivo. Então, cuide da sua alma. Faça valer a pena a sua caminhada na fé, porque Jesus ele está às portas. Nós temos visto os sinais, e naquele momento a qual o inimigo tenta nos distrair, pode ser a volta de Cristo e nós perder a nossa salvação por pequenas coisas. Então que nesse tempo, nesse último mês, venha gerar arrependimento, venha gerar nova aliança, mais compromisso com o Senhor, de nós servir Ele melhor, de nós fazer melhor, porque Ele fez o melhor para nós, entregando Jesus Cristo para ser crucificado sobre a cruz do Calvário, para nos dar o direito de ser salvo, mesmo sabendo que nós íamos pecar, mesmo sabendo que nós íamos errar. Deus ele nos alcança todos os dias com uma oportunidade que talvez nós só temos hoje. O amanhã não pertence a nós, mas pertence ao Senhor. O Senhor declara: busque hoje, enquanto se pode achar. Hoje é uma noite de conserto, aonde nós entregamos o nosso coração para Deus, pedimos perdão pelas nossas atitudes, reconhecemos que nós não somos perfeitos, mas nós podemos melhorar diante da presença do Senhor. Feche os seus olhos nessa noite, agradeça a Deus. Aleluia. Pai, nós queremos te louvar, Senhor. Queremos, meu Deus, te agradecer, meu Pai, por essa oportunidade a qual o Senhor nos concedeu, meu Pai, de nós nos reunirmos, Pai, nesse pouco tempo, Pai, para adorar o Teu nome, para Te glorificar, exaltar o Senhor, porque reconhecemos, meu Deus, que não somos nada sem a Tua presença, porque se nós estamos de pé, meu Deus, é porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, porque é do Senhor, Deus, que vem a força que nós precisamos, meu Deus. Pai, que nessa noite, meu Deus, o Senhor possa criar em nós um coração puro, um coração contrito, meu Deus, e quebrantado, Deus, para buscar a Tua face, um coração, meu Deus, de humilhação diante do Senhor, meu Deus. Reconhecemos, Pai, que somos pó, Senhor, reconhecemos, meu Deus, que somos pequenos e limitados, mas a Tua palavra declara que o Teu poder, Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, meu Pai. E nessa noite, meu Deus, nós entregamos a nossa vida, entrega a vida dos Teus filhos diante do Senhor, diante do Teu altar, meu Pai. Eu não sei, Deus, o que eles precisam, Senhor. Eu não sei, meu Pai, qual foi o decreto, meu Deus, que foi liberado, meu Pai, sobre a vida deles, sobre a casa deles, meu Deus, e sobre as famílias. Mas nós temos certeza de uma coisa, que o Senhor irá honrar, meu Pai, a nossa vida. Basta uma palavra liberada do Teu trono, Deus, e toda a história muda, meu Pai. Toda circunstância muda, Senhor, e todos verão, meu Pai, a Tua glória manifestada, meu Deus, sobre as nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Agradeça a Deus pelo ano que passou, pelos meses passados. Falei ontem aqui, se for preciso pedir perdão, peça. Amém. Se for preciso perdoar, mesmo que você não tenha feito nada, perdoe. Tire do seu coração tudo aquilo que te fere. Deus, Ele escolheu você. Você é o que Ele diz que é. Que nessa noite nós possamos, Deus, ser fortalecidos pelo Teu poder, meu Pai. Tira, meu Deus, toda veste cansada. Tira, meu Deus, toda fadiga. Meu Deus, tira de nós toda carga, Deus, que nós não conseguimos suportar, Senhor. Troca o nosso fardo nessa noite, meu Pai. Coloca o Teu que é leve, Jesus, sobre nós. E nos ajuda, meu Pai, a marchar, Deus, todos os dias, para a promessa a qual o Senhor tem, meu Deus, para realizar, meu Pai, sobre as nossas vidas. O Senhor diz na Tua palavra: eu que pensei os planos que tenho ao vosso respeito, são planos de paz e não de mal, para dar esperança de um futuro, Senhor. O nosso futuro está em Tuas mãos, meu Pai, e que seja feita a Tua vontade todos os dias sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos, meu Deus, e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor.
nessa noite, porque Ele merece. Aleluia. Glória a Deus. Forte a mensagem. Deus falou forte. Aleluia, meu Deus. Obrigado. Que possamos priorizar a presença de Deus. Priorizar o reino. Porque se nós não priorizar o reino de Deus, o Senhor, Aleluia, Jesus. a gente acaba se perdendo no meio do caminho. Da trajetória. Deus, Ele ama cada um de nós. Por isso, muitas das vezes, Ele corrige a gente. Amém? Você trouxe sua oferta para o Senhor? Vamos ofertar a casa de Deus. Se Ele trouxe alguma coisa. Se você não trouxe, não fique com vergonha. Venha. O Pix da igreja está ali. Se vocês quiserem fazer um Pix, vai abençoar a tua filha. Venha todo mundo. Vocês ficam com vergonha quando não falam em dinheiro. Vai abençoar a tua filha. Vem, irmão. Oxe, oh Jesus. Aleluia, Deus. Pai de Jesus, abençoa. Eu sou teu filho, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Aleluia. Louvado seja teu nome, meu Pai. Meu Deus. Abençoa. Vem, irmão. Já recebeu. Oh, Deus grande, poderoso. Aleluia. Abençoa, Jesus. Domingo, por causa de culto, vamos estar aqui cultuando ao Senhor, adorando a Deus, buscando a presença dEle. E a oração também. 30 dias buscando a Deus, orando. Está sendo Então, forte. convidado, quem quiser vir. Quem quiser vir, irmã, se ela quiser vir, a porta está aberta. A irmã, se ela também quiser vir. Mas não se preocupe não, está acabando tardinho, mas 9 horas normalmente nós acabamos. Tá? Não, a oração é todos os dias. Sim. O dia do escudo é domingo, terça e quinta. Esse é estudo bíblico, né? E terça-feira é o estudo bíblico, a gente tem. Maravilhoso o estudo. Quinta-feira tem culto e domingo. Hoje a gente fez a primeira sessão, dia de sábado. Mas dia de sábado não tem, só está fazendo oração esses 30 dias. Mas se ela quiser, se ficar muito tarde, a gente leva a senhora até lá. Tá bom? Amém. Deus abençoe a vida de todos. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus por essa palavra, por tudo que Deus tem feito na minha e na sua vida, na nossa família. Pai, queremos te agradecer por essa oportunidade, por essa palavra, Sim, meu Pai. por tudo que o Senhor tem feito nas nossas Sim, vidas, meu Deus. por o Senhor ser nos direcionado através dessa ministração. Sim, meu Pai. Que possamos priorizar o seu reino, Pai, sempre orando, buscando a sua face. Sim, meu Pai. Que nessa noite o Senhor possa nos conduzir para a nossa casa em paz e segurança, nos livrando de todo e qualquer mal. Abençoa a vida de cada um dos teus filhos, as suas famílias. Eu creio, Deus, que grandes coisas o Senhor vai proporcionar para cada um de Sim, meu nós. Deus. O dia de amanhã seja bênçãos sem medidas sobre nossas vidas. É o que te pedimos, já te agradecendo por essa oportunidade, em nome de Jesus. Jesus, Que a amém. graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão com o Espírito Santo, seja com você, com a sua casa e com toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas. Perfeito. Vai fazer um bolinho para nós, viu? Se puder ficar aí, Nós comer, viu? Deus abençoe. Vai me ajudar aqui. Deus abençoe, meu Pai.